Professor, antes de começar a aula, depois você pode falar sobre a lauda de sábado? Você leu, o que que você achou? Não, não li ainda. Não li ainda, porque, como eu falei para vocês, eu estou orientando, tem orientandos lá no Sul, 6 pessoas. Eu li os textos deles ainda, então eu vou pegar o de vocês agora para ler. Já recebi, já vi lá que tá tranquilo. Pode ficar tranquilo. Essa semana ainda eu dou resposta. Estou fechando as notas de vocês, porque a gente tem que lançar também as notas até segunda-feira. Então, se vocês tiverem trabalho para entregar atrasado, por favor, façam logo. Então vamos lá para a aula. Tá. Então, a aula de hoje sobre citações e referências está lá no nosso calendário. Né? A gente vai ver como é que a gente, durante um texto, nosso texto do TCC, a gente referencia o autor no corpo do texto e depois também na bibliografia. Né? Tem 2 lugares onde você deve indicar o autor que você está usando. Se você faz uma citação, por exemplo, né? Vai aparecer no texto aqui. Como é que a gente deve organizar a citação? Eu peguei do livro, o texto que eu vou ler com vocês aqui, e peguei o exemplo também do texto que eu escrevi na monografia, na minha monografia, lá do TCC de filosofia. Então vamos ao texto. Espera aí, deixa eu abrir primeiro aqui. Está chegando aí. Então ele chegou aí para vocês? Sim. Beleza, então. A partir, então, as citações e as referências, né? Geralmente, num projeto científico, muitos autores e dados são citados. Há uma enorme variedade de fontes que um projeto pode utilizar. Livros, capítulos de livros, artigos de revistas científicas, revistas leigas, jornais, documentos oficiais, informações, informações pessoais, teses, dissertações, monografias, textos não publicados, bancos de dados, entre outros. Eu acredito que vocês devam usar mais referências de livros, né, de sites, talvez, acredito de sites, de artigos. Então, tem como saber como vai citar. O acesso a essas fontes pode se dar através da consulta de um determinado acervo disponível na biblioteca, centro de documentação ou coleção pessoal. Entretanto, a internet abriu um campo imenso de acesso a diversas fontes de referência. Pela internet é possível consultar diversas bibliotecas virtuais, que disponibilizam na íntegra e gratuitamente textos não publicados, teses, dissertações, relatórios de pesquisa, artigos e até mesmo livros. É possível entrar virtualmente nas bibliotecas das principais universidades do Brasil e de outros países, assim saber qual é o acervo que possuem e o que fornece nesse acesso virtual. Consultar sites de busca também ajuda muito. Então, por exemplo, né, você tem professor, não posso ir na biblioteca. Né? Você tem aí o acesso pelo site, pelos sites mesmo. É possível entrar virtualmente na biblioteca, já li isso e tal. Consultar sites de busca também ajuda muito. Daí a informação do Google, da sugestão do Google. Aí também da CAPES, né? Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal em Nível Superior, permite a consulta gratuita de diversos periódicos científicos de quase todas as áreas do conhecimento. Então, se você tem a gente não tem, né, necessidade de buscar tanta coisa assim, porque seus orientadores, né, acredito que já indicaram leituras para vocês, né, seja de texto, de PDF, ou de livro, ou de artigo. Então, nesse quesito não tem uma dificuldade, assim, né, não tem dúvida de dificuldade. Como citar essas fontes tão diversas? Aí ele vai aqui entrando, como é que a gente faz a referência no texto? Existem vários modelos que regulam as regras de citação. As regras da Associação Americana de Psicologia constituem uma referência para a psicologia em particular e, de modo geral, para as ciências sociais dos países de língua inglesa. O chamado Chicago Style, produzido pela Universidade de Chicago, é referência para a área de história. O estilo de Vancouver é referência para a área de saúde e foi elaborado pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas. Então, ele está mostrando aqui tem diversas áreas, as diversas áreas possuem formas de apresentar referências, né, referências bibliográficas e referências no texto.
No Brasil, temos as regras de normalização de citações produzidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a nossa conhecida ABNT, que é uma entidade privada sem fins lucrativos, existente desde 1940. A ABNT é responsável por criar normas para diversos procedimentos tecnológicos, inclusive para a redação científica. No site www.abnt.org.br há mais informações sobre essas normas e como adquiri-las. Mas lembremos-nos de que as normas e citações de referências bibliográficas... 350 aqui. Estão também disponíveis gratuitamente na maioria das bibliotecas universitárias. Destacamos aqui as formas mais comuns de citações diretas e indiretas de trechos de textos e as citações das referências desses textos. Adotaremos aqui o sistema autodata, mas a ABNT também aceita o sistema numérico. As referências são numeradas de acordo com a ordem de aparição no texto. Aqui ele vai pelo mais simples, que é aquela sobrenome do autor, ano e página. Isso é a citação no texto. A gente vai ver um exemplo aqui, ele vai dizer, no próprio texto tem um exemplo, e depois eu vou mostrar o exemplo no trabalho que eu escrevi. Segundo a ABNT, a citação é uma menção de uma informação extraída de outra fonte. As citações podem ser diretas, cópia literal de parte da obra do autor consultado, e aí tem uma regrinha que é até 3 linhas, né, você pode botar dentro do seu texto, colocando ela em itálico. Passou de 3 linhas, se forem 5 linhas, aí você já tem que separar ela e colocá-la em citação mesmo com recuo. Né? As citações podem ser diretas, eu já li isso aqui, ou indiretas, texto parafraseado ou adaptado da obra consultada. Eu prefiro que vocês usem, eu acho que os orientadores também vão falar isso, que seja essa citação a primeira, né, sem ser parafrasear. Né? E pode ainda haver a citação de citação. Citação direta ou indireta de um texto que não se teve o acesso original, mas por intermédio de um outro texto. Esse aqui, eu acho que ele, não sei se vai aparecer aqui a referência, mas é fácil de exemplificar. Por exemplo, né, você vai pegar uma citação, lendo o meu texto, você encontra uma citação de um outro autor. Para citar no seu trabalho, você vai fazer o seguinte, né, vamos dizer que você tenha lido um trabalho de Spinoza no texto do Celso. Então, meu sobrenome é Ramos. Aí você vai colocar lá, Spinoza Apud Ramos. Quer dizer, é o texto do Spinoza que você pegou no trabalho do Celso Ramos. Então, é uma citação de uma citação. Você viu em outra fonte. Né? No corpo do projeto, as citações diretas, quando necessárias, devem ser breves para que possibilite maior agilização da leitura. Se a citação possuir até 3 linhas, aqui ele vai confirmar o que eu tinha dito. Se a citação possuir até 3 linhas, ela é incorporada na própria frase, sendo citação tal qual no texto original e entre aspas duplas, mencionando o nome do autor, o ano da obra e a página citada. Como exemplo a seguir, aí ele vai colocar aqui, ó, de acordo com Matar Neto, aí ano 2002, página 206. A concepção de que o conhecimento é coletivo é a principal justificativa da necessidade de referência. Esse trecho aqui, tem até 3 linhas, vai no meio do seu texto. Você não precisa separar, como vou mostrar aqui um exemplo daqui a pouquinho. Se a citação ultrapassar 3 linhas, deve também identificar ano, autor, ano e página, mas deve ser apresentada com destaque de um recuo de 4 centímetros da margem esquerda, com uma letra menor que a do texto, sem aspas. Aí ele traz aqui o exemplo, olha lá. Severino, 2002, destaca que numa referência bibliográfica, aí ó, tem mais de 3 linhas. O que ele fez? Fez o recuo e colocou lá, separado do texto, em itálico, com uma fonte um pouquinho menor do texto normal. Vamos ver aqui o que tem mais de citação aqui. Como vai ser curtinho, daqui a pouquinho eu abro para vocês terem perguntas. Aí tá aí. Peraí. Ah, tá. O autor, né, grifado quando o texto é datilografado. Esse aqui é um detalhe que não tem. Notemos que na citação acima houve um corte no começo da frase. Assim, usamos os colchetes para avisar ao leitor. E a expressão grifo do autor é para indicar que o destaque em itálico foram feitos pelo próprio autor citado.
As citações de trechos de entrevistas também obedecem ao mesmo critério de destaque quanto ao número de linhas. Então, mesma coisa, né? Se você leu uma entrevista no YouTube, ouviu uma entrevista no YouTube e quer transcrever, você pega aquele trecho que se der mais de 3 linhas, você transforma em citação separada do texto. As citações indiretas são ideias ou informações extraídas de outros autores, mas expressas com as nossas próprias palavras. Elas devem fazer sempre menção ao texto original. Então, segundo fulano de tal, colocando entre parênteses o nome do autor em caixa alta e a data da obra. Por exemplo, a bibliografia a compor a lista de referências de um trabalho é apenas aquela que o pesquisador utilizou diretamente. Aqui, na verdade, isso aqui como se fosse uma paráfrase que você tirou desse autor aqui, Laville, Dione, 1999. As citações de citações, aqui ele falou apud, as citações de citações são designadas pela expressão latina apud, junto a. O pesquisador deve usar sempre essa extensão. Exemplo, segundo a BNT, né? 2002, apud Santos. 2004. Na verdade, aqui não está como eu falei. O apud, na verdade, é quando você retira você lê em um outro texto, né, um autor, você tem que citar os dois. Então, você tem lá, como eu falei, eu li Spinoza no trabalho do Celso. Então, Spinoza, né, apud Celso. Eu li um texto do Spinoza que me interessou na obra, no texto que eu li do Celso. O professor Celso escreveu um texto que tem lá mencionando Spinoza. E eu achei interessante. Não encontrei esse livro do Spinoza para fazer a citação direta. Então, eu posso citar onde eu encontrei. Spinoza, apud Celso. Apud Ramos, né? O sobrenome sempre do autor. As referências dos autores e a obras mencionadas podem incluir várias situações. Citação com mais de 3 autores, aí está aí dizendo, como você vai fazer a citação de mais de 3 autores, é et al. Mencionamos apenas o primeiro autor, seguindo a expressão et al. Aqui, esse livro que a gente está usando aqui é Minal. Minal fez uma organização, não foi com outros autores. Então, Minal et al. 2005. Citação de vários autores. Citar as referências obedecendo a ordem alfabética dos sobrenomes dos autores ou segundo as datas de publicação. Aqui é um outro tipo de citação. Citação de autores com o mesmo sobrenome. Citar as iniciais dos pronomes dos prenomes dos autores. Exemplo, a violência é um problema da saúde pública. Aí coloca lá. Se você quiser, se forem vários autores, né? Souza, depois vem o ER 2004 e Souza ER. São mais de 2 autores. Na lista de referências, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? O que é uma manutenção. Tá. Isso aqui é a referência do que foi apresentado lá em cima. Referências completas de um livro. Seguimos a ordem como está grafada a seguir. Autor, título, isso aqui é a citação, a referência bibliográfica. Autor, título, edição local, editor e data. Vou mostrar isso também um exemplo. Aqui tem um exemplo. Santos, Antônio Raimundo 2. Metodologia científica é o título. 6ª edição revisada. Rio de Janeiro, né, o local. A editora e o ano. Tá bem? Aqui, o exemplo tá direitinho. Referência de um capítulo. Seguimos a ordem. Autor, título do livro, edição, editora, data e páginas. Então, se você não vai citar o livro todo, vai citar só o capítulo, tá aqui, autor, título do capítulo, né? Título do livro, edição, local, editora, data e página. Aí tem o exemplo lá, Matar Neto, João Augusto, normas técnicas. Em metodologia, é o livro de onde eu tirei, na área da informática, São Paulo, Saraiva, 2002, aí a página 200 a 225. Muitas, enfim, são as peculiaridades de cada tipo de referência, demandando uma consulta regular às normas da BNT. Então, aqui, na verdade, né, é muito concentrado só para vocês saberem como é que faz as referências, como é que eu organizo isso no texto. Eu vou mostrar agora para vocês um texto que eu fiz, que aí dá para ver com mais... Peraí, eu tenho que abrir o texto. Aqui. Que aí dá para ver no texto mesmo como é que acontece isso. Talvez fique mais fácil.
Então eu coloquei aí, ó, chegou para vocês aí, já está no início. O início do texto é: olha, vamos fazer o seguinte, vamos voltar logo no início, início de tudo, que tem as páginas pré-textuais. O que são as páginas pré-textuais? Capa. Então, ó, a primeira página está aí, ó. Universidade Federal. Vou passar devagar, peraí. Melhor passar assim. Assim, ó. Aqui, ó. Tem o título lá. Eu acho que já tem um modelo. Eu não sei se eu mandei para vocês esse modelo lá na pasta de pesquisa, de projeto de pesquisa. Se eu não coloquei, eu vou colocar ainda. Tem a referência da instituição, né? Nossa escola, Colégio Sebric. O título aqui, Tropicália, uma explosão de afetos, possíveis relações sobre o pensamento de Spinoza aplicados à arte. O autor, orientador, foi meu orientador, e quando eu defendi, 2017. Depois vem. Aqui vocês não vão ter, que é a ficha catalográfica, que é a biblioteca da UF que confecciona e depois manda para você e você coloca no trabalho. Não tem a ficha catalográfica, vocês não têm essa necessidade. Aí tem mais uma página que é o nome do autor, título e depois a monografia apresentada ao curso de graduação de filosofia na Universidade Federal Fluminense como requisito parcial para obtenção do grau de bacharel. Tem a banca aqui, a banca examinadora, o nome dos componentes da banca, o ano. Depois vem isso aqui tudo são folhas pré-textuais, não conta como folhas do texto, né? Agradecimentos, a epígrafe, a epígrafe é uma citação de algum autor que você queira usar para referenciar seu trabalho, né? Abrir o seu trabalho. Resumo, resumo com as palavras-chave, o resumo ao pensar. Aí, para vocês terem uma ideia do que é o resumo, né? Eu fiz bem simples o resumo aqui. Essa é monografia, um TCC em filosofia. Ao pensarmos a ação artística deflagrada pelo movimento tropicalista, encontramos fundamentos em Spinoza. Mesmo que o filósofo não trate diretamente da estética, os afetos e afecções são elementos que estão intimamente ligados com a ação artística. Não temos notícia no Brasil de outros movimentos artísticos que tenham tido maior influência sobre a sociedade quanto o tropicalismo. A válvula de escape para angústias e expectativas acalentadas pelos artistas encontrava lugar nesses encontros com caráter de protesto, mas que também reuniam, em um modo debochado e irreverente, de se manifestar contrapondo-se ao cenário comportamental conservador e inflexível por meio de uma arte comum e prosaica. Então, aqui, no resumo, eu dou mais ou menos uma ideia, né, do que eu vou tratar no meu trabalho. Né? Eu não preciso detalhar no resumo tudo. Né? A introdução é que eu vou me aprofundar um pouco mais, e aí depois no desenvolvimento eu vou abrir um pouco mais. E aí tem um abstract em inglês, mas para vocês não precisa, eu acredito que não precise. O sumário, que aí você vai organizar aqui, né? Primeiro capítulo, né? Segundo capítulo, ou pontos, né? Se o capítulo tiver sub-itens, né? Aí vocês vão organizar direitinho. E aí começa a introdução do meu trabalho. A introdução do meu trabalho, eu fiz aqui, como eu tinha muito espaço, eu queria explorar o espaço do meu trabalho todo, né, no meu trabalho. Então eu fiz uma introdução curtinha. E aí começa aqui. E aí já começa aqui, o texto, o pensamento de Spinoza. Eu vou ler aqui rapidamente. E aí tem a primeira parte e tem a citação. Logo embaixo tem a citação. O pensamento de Spinoza nos apresenta grandes desafios que dizem respeito a como nos relacionamos com o mundo. No entanto, a maneira como Spinoza vê essa relação nos exige um enorme esforço na medida em que seu pensamento destoa daquele a partir do qual acreditamos que nossos pensamentos necessariamente dirigem ou influenciam acontecimentos em nosso corpo. As relações entre humano, homem-mundo, homem-homem, são investigados por Spinoza, revelando, de certa forma, como o homem, acreditando estar seguindo um caminho determinado, ao chegar ao fim, na verdade não tem ideia para onde vai. Então, isso aqui já é a minha, é o meu, a minha palavra diante do que eu estou estudando, né, do Spinoza. Eu estou fazendo aqui uma apresentação do que o Spinoza está, de como ele aborda
o pensamento humano e a relação do homem com o mundo, o homem com o homem, né? O homem, mundo, homem, homem. E aí eu, para fundamentar aquilo que eu comecei a falar, eu fui lá na Marilena Chauí e peguei uma citação dela. Como tem mais de 3 linhas, olha como é que eu fiz a citação. Um recuo, aqui são 3 centímetros, mas o recuo é de 4 centímetros, e a citação diz o seguinte: a filosofia spinozana é a demolição do edifício filosófico-político erguido sobre o fundamento da transcendência de Deus, da natureza e da razão, voltando-se também contra o voluntarismo finalista que sustenta o imaginário da contingência nas ações divinas, naturais e humanas. A filosofia de Spinoza demonstra que a imagem de Deus como vontade e intelecto livre e a do homem como a animal, racional e livre-arbítrio, agindo segundo fins, são imagens nascidas do desconhecimento das verdadeiras causas e ações de todas as coisas. Então, aqui a Marilena Chauí está fundamentando aquilo que eu falei lá, que a filosofia do Spinoza é uma filosofia imanente e não transcendente. Isso não é da minha cabeça. Vocês estão percebendo o que eu estou querendo, além do que eu estou mostrando de como citar e como referenciar, e aí a citação vem, ó, Chauí, 2006, página 115. Mas o que eu estou falando aqui é um pouco além. A citação me ajuda a fundamentar aquilo que eu comecei a falar lá no início. E tá, quem, né, quem já leu Spinoza, quem tem familiaridade com o pensamento espinosista, sabe que ele é um filósofo da imanência, não da transcendência. Para isso, eu preciso de autores que me ajudem a falar. Né? Não é da minha cabeça, não é o Celso falando. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa aqui usar. Aí eu continuo. Aí, aqui, eu já começo a entrar, eu começo a explicar para o leitor um pouquinho do texto de Spinoza. Ó, não há como negar a atualidade de Spinoza diante de acontecimentos na contemporaneidade. Esse é um dos motivos pelos quais nos interessa investigar alguns caminhos pelos quais passamos a entender a importância do pensamento de Spinoza para os dias de hoje. E por que não dizer, para compreender nossa própria relação com o mundo e com o outro. Ao travarmos contato com a obra de Spinoza, nos causa espanto a busca do filósofo por uma maneira de ser ética diante do mundo e nos relacionamentos travados na vida, entendendo-se, portanto, os questionamentos do filósofo. Spinoza confrontou bravamente as autoridades instituídas, que, na sua visão, se valiam da ignorância do povo para subjugá-lo. Mas, como já dissemos, não se compreende de cara ou em uma só lida o pensamento de Spinoza. Né? Eu estou tendo o cuidado de falar com o leitor de que o pensamento, a leitura, não é uma leitura fácil. Mas é preciso nos aproximarmos de seu pensamento ou propriamente estudá-lo, e Spinoza mesmo nos pede paciência para a apresentação que fará do seu pensamento ao longo da obra. Aí eu vou lá no Spinoza e pego o trecho que o próprio Spinoza fala. Olha aí, os leitores, deixa eu aumentar um pouquinho, que aqui também está difícil de ler. O próprio Spinoza falando sobre ele pedindo paciência para os leitores. Ó, como é que o Spinoza. Opa, desculpe. O que o Spinoza diz? Os leitores pararão em numerosas reminiscências, se apresentarão ao seu espírito como outros tantos obstáculos. Por essa razão, peço-lhes que continuem a avançar comigo, passo a passo, e que não emitam juízo sobre tudo isso antes que tenham lido até o fim. Então, eu estou avisando para o leitor, olha, o Spinoza não é um autor de leitura fácil, mas se nós insistirmos na sua leitura, chegaremos, entenderemos, né? E aí eu trago, é assim que a gente tem que ir fazendo. Eu trago o próprio autor para dizer, olha, né? Ele está dizendo isso. Então, eu acho que deu para exemplificar, né? Vocês têm, queria saber se vocês têm dúvida, perguntas aí a respeito do. Peraí. Pode falar, Marcelo. Então, professor, no meu, na- nas minhas laudas, é porque eu confundi aqui. Nas minhas laudas, eu normalmente as citações que eu faço, eu gosto de, eu não sei a palavra em si, é uma palavra que eu até aprendi no, que eu faço na redação do Enem, que é você meio que resume uma citação.
Um exemplo, sei lá, eu não sei uma citação palavra por palavra, então eu vou resumir essa citação. Então, normalmente, quando eu tô escrevendo lá nas laudas, eu deixo escrito, né, as citações resumidas e coloco entre parênteses o capítulo referente àquela citação. Você acha que fica de boa? Voltei. Espera só botar aqui o Aham. carregador, porque caiu a conexão no computador. Só botar aqui o fio no celular, peraí. Só um minutinho. Marcelo que ia falar, né, Marcelo? Aham. Pode falar, desculpe aí porque caiu. Ah, de boa. Então, quando eu vou fazer uma citação dentro das laudas que você pede para a gente fazer, normalmente eu não sei eu sei, né, porque eu leio o livro, mas eu não pego as citações, eu literalmente copio lá o que está escrito no livro. Eu esqueci o nome da Sim. palavra que eu faço nas redações do Enem, até o professor de redação do pré-vestibular fala, só que eu esqueci o nome da palavra, que Hum. é literalmente você pega uma citação, você resume essa citação. E é claro que não saindo do contexto, né, daquela citação Ah, ser... deve ser a paráfrase. É, paráfrase, isso aí. E eu coloco, faço uma paráfrase, e entre parênteses eu coloco o capítulo referente do livro. Sei lá, eu tô falando do capítulo 7 do livro. E aí eu faço a paráfrase, resumo lá e coloco entre parênteses. Capítulo 7 do livro, vírgula 1984, de George Orwell. Para ficar bem Sim. claro a que eu tô me referindo. Você acha que fica bom fazer isso? Olha, eu não sugiro que faça paráfrase. É legal que você viu como é que eu apresentei o texto lá. Até deu tempo, né? Eu acabei de apresentar, caiu. Eu Uhum. fui, eu fui falando sobre o que eu estou querendo chamar a atenção do leitor sobre a obra do Spinoza. E a primeira parte do meu trabalho é todo falando sobre o pensamento de Spinoza. Depois, na segunda parte, eu falo da relação do pensamento de Spinoza com o objeto que eu estou estudando, que é a Tropicália. A música, eu faço uma relação do pensamento do tropicalismo a partir do olhar do Spinoza. Mas antes de fazer isso, eu faço uma explicação. Eu não gosto de fazer paráfrase. Eu prefiro escrever e trazer a citação do próprio autor Uhum. para fundamentar aquilo que eu escrevi. Eu acho que é mais bacana. Não, porque, tipo, nas laudas em si, eu escrevo a paráfrase e aí eu boto ponto e aí como sequência eu vou lá e explico sobre o porquê eu tô citando aquilo, entendeu? Aí então Entendi. você acha melhor copiar exatamente como tá no livro? Mas se você copiar exatamente como está no livro, lembra que a gente viu no texto? Se for Aham. 3 linhas, você pode manter no seu texto. Se for mais de 3 linhas, você tem que fazer aquele destacar do texto, como eu mostrei ali, e fazer o recuo, Sim, entendeu? beleza. E uma dúvida, sobre o capítulo 1, é para entregar quando? Ah, então, eu acho que vai ser 9 ou 10 de julho. Dá tempo da gente organizar Hum. e arrumar direitinho. Porque, na verdade, o que acontece? Essa aula, eu agora não tô. Eu não sei se eu consigo ver aqui, porque essa aula aqui, eu acho que é a última aula daquelas que estavam programadas para serem de metodologia de pesquisa, falando sobre Uhum. os tipos de pesquisa, citação referência, dimensões da pesquisa, o que é uma pesquisa, hipótese e problema. A partir das férias, depois quando nós voltarmos, agora acho que semana que vem não tem mais aula, né? Acho que não. Então, quando nós voltarmos das férias, cada um de vocês vai falar um pouquinho desse primeiro capítulo. Aí a gente vai, Uhum. sacou? Cada um de vocês vai ter um tempo para falar, né, nas aulas de Uhum. projeto. E eu espero que os professores compareçam para ouvir, né? E aí você Uhum. já vai exercitando, né? Apresentar o primeiro capítulo e esse processo inicial que a gente teve. Então, já vai começar já as apresentações. Então, de acordo com a sua correção que você tinha, eu acho que foi a segunda correção da segunda lauda que você fez, eu já fiz 5 laudas completas. Não sei se Sim, você já viu lá. E você até pediu para eu juntar tudo, né?
Mas aí eu quis trazer separado para entender que são mais 3 laudas separadas, com ideias Ah, não, mas é separadas. melhor fazer junto. E melhor ainda, colocar no Word mesmo. Colocar num documento Word e Aham. mandar, sacou? E aí, então eu vou pegar tudo esse recesso, aí eu já começo a criar o primeiro capítulo. Eu queria Porque saber a data mesmo só para organizar. a gente não vai. Deve ser 9 ou 10 de julho mesmo. Quer dizer, 9 ou 10 de Beleza. julho, não sei se tem aula ainda, não sei, acho que não, agora eu tô com dúvida. Eu acho que mandei lá no grupo o tempo de recesso, depois eu vejo lá. Tá, beleza. Mas sempre, assim, eu acredito, né, que esse tempo que nós tivemos, né, já foi suficiente para todo mundo ir escrevendo, mesmo que seja Sim. pouco, mesmo que, assim, professor, eu não escrevi 5 laudos, mas se você escreveu 2, 3 laudos, já é suficiente para você ir arrumando, entendeu? E Uhum. dessas 3 laudas ir aumentando um pouquinho para se transformar em 5 laudos. As pessoas ficam meio preocupadas e nervosas, e, meu Deus, isso aqui. Não é para ficar desesperado, né? O pouquinho que você tiver, você vai aumentando. É que nem fazer bolo. Você coloca o fermento, entendeu? Você escreveu um pouquinho, Começa você do vai, pequeno. vai naquele pequenininho que você escreveu e vai de novo e escreve mais um pouquinho. Mas isso, assim, é bom que você mande o material para o teu orientador. Porque, assim, tem Uhum. professores que falaram comigo que ninguém mandou nada ainda. Então, assim, aí fica difícil, entendeu? Aí A fica pessoa não. complicado. Aí Ainda fica mais com difícil. uma data de entrega do capítulo. Exatamente, se você não entra em contato, não fala nada, entendeu? Aí realmente para o orientador fica difícil mesmo e para você também. Então, É. quem está aí nos escutando, né? Por favor, se não fez nenhum contato com o orientador, se não mandou nada para o orientador, faça isso o mais rápido possível, porque a pessoa está esperando também, né? Hum. Então é isso aí, Marcelo. Acho que o que você perguntou, não sei se é dúvida de outros colegas, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, estou à disposição. Tem mais uns 15 minutinhos aí. Tem aqui alguém perguntando se eu vou gravar a aula. Vou gravar a aula. Oi, professor. Então, vou falar Pode aqui. falar. Quando você, como essa semana segunda-feira já vai entrar o recesso, como que você vai mandar um e-mail para aprovando nossas laudas? Como que vai ser? Vai fazer um meet na terça-feira para falar sobre alguma coisa com os seus Olha, orientados? se vocês acharem que deve, eu posso marcar um meet, que a gente conversa no meet. Mas de Seria qualquer ideal. forma, eu vou ler agora Aham. hoje ou amanhã, eu vou parar para ler o que vocês me mandaram, eu vi lá. E vou devolver no mesmo e-mail. Por isso que eu falei, a Marcela fez vários, mais de uma mensagem lá, e isso me confunde. Eu vou responder naquele mesmo primeiro e-mail, entendeu? Mas se na terça ou na segunda, dia que você quiser fazer um meet e juntar a galera dos seus orientados, a gente podia você podia falar sobre cada laudo de cada um para tirar dúvida. É bom que se você explicando para a gente já engata logo a outra lauda. Beleza, com certeza, a gente pode fazer isso então. A gente deixa Acho marcado que é então bom. para terça-feira, né? É Eu isso coloco aí. lá no nosso grupo. Beleza, boa ideia. E deixa eu perguntar aí, quem mais está aí com a gente? Lohane, como é que tá, Lohane? O trabalho aí com o seu orientador? Quem nos escuta aí? Não tenho como ver aqui quem está de lista, né? Guilherme, como é que tá aí a orientação? O professor sugeriu umas mudanças que eu tinha que fazer no pré-projeto de pesquisa, e eu já cheguei a fazer já. Que bom, então. Já devolveu para ele? Ainda não. Eu ainda não mostrei o pré-projeto como ficou ainda não. Tá. Beleza. Mas aí tá em tempo ainda. Quem mais que tá aí com a gente? É porque agora eu vi pro celular e tá ruimzão aqui no celular. Prefiro no computador. A professora mandaram mensagem no chat de mensagem, mano. Tá. Deixa eu ver aqui se eu consigo mensagens. Aqui, Lohane, está fluindo, pessoal. Ela me passou algumas coisas para ler e acrescentar. É isso aí. Então, isso aí, Lohane. Tem que manter contato e ir conversando com o seu orientador. E e assim, mesmo que ele não. Depois que você mandar para ele, você continua escrevendo, né? Não fique esperando, não. Vai escrevendo, vai aumentando o que você tiver.
que sempre vai agregar. E aí, o que você tiver escrito junta, mostra, ó, aquilo que eu mandei para o senhor, eu mandei para, né, professor e tal, dá uma olhadinha, será que isso aqui pode reunir com aquilo que eu já escrevi? E vai assim, como eu falei, né? Como se fosse mesmo um fermentinho, vai fermentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. A ideia é essa mesmo. Se vocês não tiverem mais dúvidas e perguntas, acho que assim, o meu objetivo hoje era falar sobre isso, né? Outra coisa, se vocês quiserem rever esse material, ele está postado lá no material 1 da pasta Projeto de Intervenção e Pesquisa. É o livro Minal, Pesquisa Social. É essa capinha aqui, quando você abrir o arquivo, eu encontrei a versão desse mesmo livro que eu tenho aqui físico, eu encontrei em PDF. Aí você vai lá, está na página, essa página que nós lemos hoje foi a página 50. Peraí. 50, 51 e 52. Não, 50, 51, 52, 53. Foram essas páginas que nós lemos hoje, desse livrinho. Ele é muito bom. E vai servir para vocês na graduação. Né? Quando vocês estiverem na graduação, esse livrinho pode servir para vocês se orientarem também, né? A metodologia de pesquisa. Meus queridos, acho que se ninguém tiver perguntas ou comentários a mais, estou dando como encerrado a nossa aula. Eu vou colocar lá coloca essa aula depois disponível para quem não pôde assistir, né? Que tiver interesse, dúvidas, mas já fica avisado que esse material está postado no Classroom, beleza? Então, segunda-feira temos aula ou não? Conselho. Conselho. Só terça-feira se dá para organizar com seus orientados. Tá, beleza, então eu mando mensagem no grupo. Então, show. Então, beleza, gente. Até Valeu, então, professor. depois das férias. Boas férias. Valeu. Para mim até terça. Beleza.